No dia em que eu deveria dizer sim, descobri a maior mentira da minha vida. Não foi um escândalo cinematográfico, nem um rompimento dramático com luzes estourando ao fundo. Foi pior. Foi silencioso. Um silêncio tão profundo que arrancou o chão debaixo dos meus pés. Acordei achando que seria o início do meu para sempre. O vestido pendurado na porta, o perfume das flores entrando pela janela, a equipe correndo para lá e para cá organizando os detalhes. Tudo parecia perfeito, até que bateram na porta. Uma das madrinhas entrou, pálida, tremendo, segurando o celular como quem carrega uma verdade que pode destruir alguém. Eu nem consegui perguntar. Ela só colocou o aparelho na minha mão. E então eu vi um vídeo. Ele e outra pessoa, na noite anterior ao casamento. Naquele instante não ouvi mais música, risadas, nada. Só o som brutal do meu coração batendo errado, como se quisesse avisar que aquilo não era um erro, era um aviso, um último alerta antes de uma vida inteira de engano. Segurei o vestido para não cair. As pernas simplesmente esqueceram como funcionavam. O estômago virou um nó, o ar ficou pesado. Por alguns segundos eu pensei que ia desmaiar. E, quando reuni força para olhar de novo, percebi algo ainda mais cruel. Não era uma traição qualquer. Era intimidade antiga, era hábito, era mentira construída com calma. Enquanto lá fora tiravam fotos sorrindo, eu me encolhi no chão do quarto, com o tecido branco absorvendo lágrimas que eu nunca imaginei chorar. Pensei em sumir. Pensei em continuar com o casamento para fingir que estava tudo bem. Pensei até em fechar os olhos e fazer de conta que não tinha visto nada. Mas dentro de mim, algo finalmente acordou. Levantei devagar, olhei meu reflexo borrado no espelho. E pela primeira vez, em muito tempo, enxerguei alguém que ainda tinha escolha. Desci as escadas devagar, como se cada degrau fosse um lembrete daquilo que eu recusava aceitar. Chamei ele. Entreguei o celular. Assistir o rosto dele perdendo a cor foi quase simbólico, como se a máscara finalmente tivesse caído. Ele tentou falar, inventar explicações, consertar o que nem deveria existir. Eu só disse uma coisa: para mim, acabou. E virei as costas. Não houve grito, não houve plateia. Só a minha decisão preenchendo o vazio do salão. Ao atravessar a porta, senti o vento levantar meu véu, como se estivesse me empurrando para fora de uma vida que nunca foi minha de verdade. Caminhei até o carro sem saber o destino. Só sabia que não podia continuar ali naquele lugar, naquela história, naquele ciclo. Dirigi por horas, sem música, sem chamada, sem avisar ninguém. O mundo foi ficando menor no retrovisor e dentro de mim algo foi se abrindo, como se cada quilômetro arrancasse mais um pedacinho do peso que eu carregava sem perceber. Quando a noite caiu, encontrei uma pousada pequena na beira da estrada. Tinha cheiro de café e lenha. A dona me recebeu com um olhar que parecia entender mais do que eu dizia. "Viagem longa?" ela perguntou. Eu só balancei a cabeça. Ela me entregou a chave e completou, num tom sereno: "Às vezes o caminho que dói é o único que liberta." No quarto simples, tirei o vestido amarrotado e fiquei alguns minutos olhando meu próprio rosto no espelho. Eu estava exausta, inchada, desarrumada, mas, de algum jeito, mais viva do que antes. Tomei um banho longo, daqueles que lavam até o que não é visível. Coloquei uma roupa limpa emprestada pela mulher da pousada e fui até a varanda. A noite estava silenciosa. As estrelas pareciam mais nítidas do que qualquer coisa que eu havia visto naquele dia. Sentei ali, abraçando meus próprios joelhos, e pela primeira vez percebi que o que eu perdi nunca foi meu. O que eu ganhei, sim, era precioso. Liberdade. Quando a madrugada chegou, uma pergunta nasceu dentro de mim, simples, mas poderosa.
Quem eu vou ser depois disso? E sem esforço, a resposta veio: alguém que escolhe a si mesma. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de cores que eu nem sabia que existiam, senti uma calma profunda me invadindo. Não era felicidade, não era alívio, era algo maior, era recomeço. E ali, naquela pousada esquecida pela estrada, eu percebi que a minha história não tinha acabado. Ela finalmente tinha começado. Quando o sol finalmente subiu por completo, a luz atravessou a cortina fina do quarto e tocou meu rosto com uma delicadeza que eu não sentia havia muito tempo. Era quase estranho acordar sem aquela pressão no peito, sem o medo do que viria depois. Pela primeira vez em meses, talvez anos, acordei só sendo eu, sem expectativas, sem obrigações, sem carregar promessas que não foram feitas para mim. Desci para o pequeno salão da pousada. As mesas eram de madeira escura, gastas pelo tempo, e a chaleira no balcão soltava vapor como se estivesse chamando quem passava. A dona, com um avental florido para lembrar e aquele sorriso calmo que parecia conhecer histórias demais, como quem sabe que uma xícara de café à minha frente sem eu que a gente imagina. Você dormiu enquanto eu bebia o café quente, quase em algo curioso. Ninguém ali me olhava com pena. Ninguém estava esperando uma explicação. Eu era só mais uma viajante com uma mala cheia demais e uma alma cansada demais, e ao mesmo tempo era alguém começando do zero. Quando terminei, a dona se aproximou e colocou uma pequena chave em cima da mesa. Se quiser ficar mais um dia, o quarto é seu. Se quiser ir embora, a estrada também é. Era um jeito simples de dizer uma verdade enorme. Eu tinha opções, e isso era novo demais para ignorar. Saí da pousada e caminhei até o campo atrás dela. A grama ainda estava úmida do sereno. O ar tinha aquele cheiro de terra molhada que faz a gente lembrar que tudo, absolutamente tudo, brota de novo depois da tempestade. Sentei ali por alguns minutos, deixando o sol bater no meu rosto. Não pensei nele. Não pensei na igreja, no vestido, nos convidados. Foi a primeira vez que meu coração não tentou me arrastar de volta para o que doía. Pensei em mim. Pensei no futuro que eu ainda não tinha planejado. Pensei no que eu merecia e nunca exigi. E, enquanto observava uma borboleta pousar na minha mão leve, quase inacreditável, percebi uma coisa. A vida não tinha terminado no dia do não casamento. Ela tinha acabado de me devolver a liberdade de escolher. Levantei, respirei fundo e decidi que não ia voltar para casa. Não ainda. Talvez eu dirigisse até outra cidade, talvez procurasse o mar. Talvez encontrasse uma versão minha que ficou perdida em alguma esquina da vida. Antes de entrar no carro, a dona da pousada chamou meu nome. Um conselho, ela disse, ajeitando o lenço no cabelo. Não volte para onde te feriram só porque é familiar. O novo também sabe cuidar. Aquilo me atravessou como um abraço. Sorri, agradeci e abri a porta do carro com uma leveza que eu não sabia que possuía. Quando liguei o motor, olhei pelo espelho retrovisor. Pela primeira vez, não era o passado olhando para mim, era só um reflexo, e não tinha mais nada ali que eu quisesse resgatar. A estrada à minha frente parecia infinita, brilhando sob o sol recém-nascido. E, com as mãos firmes no volante, eu finalmente senti. Eu não estava fugindo, eu estava começando. E dessa vez, era por mim.